Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa que tem por obrigação discutir a saúde de Rio Preto, passado, presente e futuro. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Domingo Marculino Braille é nosso pró-reitor de pós-graduação, é professor emérito da Unicamp, da FAMERP. E este programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada uma pessoa ligada à saúde, médico, não médico, para trazer informações importantes para você e sua família. Hoje, nós temos a honra de receber aqui a professora Deusi Gongora. A professora Deusi é infectologista, é professora do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, ela se formou na instituição em 1983, é doutora pela USP. Doutora Deusi, além da sua experiência em sua área, ela é uma médica completa. Eu gostaria de deixar um registro aqui. Quando nós chegamos a Rio Preto para começar o programa de transplante de fígado, nós tínhamos alguns médicos intensivistas que nos ajudaram, né, a implantar esse serviço que está próximo de completar 500 transplantes. E doutora Deusi era uma das plantonistas em nosso UTI. E desse período nós temos lembranças agradáveis. Como uma delas, eu chego no aeroporto com um fígado para transplantar, nós tínhamos realizado um transplante no dia anterior e do aeroporto eu ligo, doutora Deusi, como é que está o paciente? Ela mal teve uma parada cardíaca. Mas do aeroporto até a unidade, quando eu cheguei, já tinha a satisfação desse paciente ter revertido sua parada cardíaca. E eu lembro, não sei se ela vai lembrar, mas eu tenho assim memória que ela usou aproximadamente 20 ampolas de adrenalina. Foi uma coisa absurda e esse doente sobreviveu. Então eu gostaria de deixar esse testemunho e agradecer à professora Deusi por ajudar a unidade de transplante de fígado se estabelecer em São José do Rio Preto. É coisa boa. Doutora Deusi, a juventude hoje ela não passou pela época da epidemia da AIDS. E isso faz com que, pelo menos eu imagino, que o jovem hoje tenha uma liberdade maior da desproteção nas suas atividades sexuais. Parece-me que a AIDS tem preocupado bastante vocês, especialistas, basicamente na juventude e no idoso. Tem crescido, doutora Deusi, o número de AIDS do jovem? Sim, Renato. Bom, primeiro, boa tarde para vocês e essa lembrança desse caso que você comentou realmente foi mesmo um estresse, né? Foi realmente um estresse para mim na época. Só lembrar que eu fui intensivista antes de ser infectologista, né? O intensivista se depara com muitas infecções e aí ele acaba se interessando, né, pela especialidade de infectologia e foi o que eu fiz. Então, no começo da minha carreira eu era intensivista. Agora eu sou infectologista desde 1999. Bom, o que ocorre com a AIDS, né? Há 30 anos a gente acompanha a AIDS e no começo nós saímos de um extremo ao outro, né? Um extremo em que todo mundo morria de medo, a AIDS mata, né? Para um outro extremo em que a AIDS não mata mais, né? Nós temos o tratamento e agora existe um certo descaso, porque os jovens de 18, 20 anos, como você bem lembrou, não viveram aquele início, né, em que a AIDS matava, porque não tinha tratamento. Hoje nós temos tratamento, nós temos a pílula do dia seguinte, nós temos a pré-exposição, nós temos tantas formas de atuar que as pessoas não têm mais medo da AIDS. E junto com a AIDS, ela vem se mantendo, se perpetuando, nós também temos a sífilis, né? Não só a sífilis, como outras DSTs, como a gonorreia, como o condiloma, que continuam. Eu trabalho, bom, eu vou deixar aqui, eu trabalhei até 31 de julho no sistema municipal, estou me aposentando agora, então a partir de agosto já não trabalho mais, mas eu trabalhei no DST e a gente viu muito isso, muita sífilis, muito condiloma. Quer dizer, o pessoal não se protege, realmente continua adquirindo infecções por transmissão sexual. Senhor Deus, explica o que é o condiloma, explica para as pessoas aí o que é o condiloma. Condiloma é uma doença viral causada pelo papiloma vírus, né? É o vírus da verruga. É uma verruga, né? Existem mais de 200 tipos de vírus, de verrugas,
verrugas boazinhas, que não tem problema nenhum, aquela que nasce na ponta do dedo, no nariz, né, em qualquer lugar, mas as verrugas genitais, elas têm uma importância grande por causa do câncer. Elas né? são pré-cancerosas. As verrugas genitais são pré-cancerosas e elas podem, então, causar câncer com o tempo. Por isso, elas têm que ser tratadas, elas não podem ser negligenciadas. Né? É uma verruga, então, o condiloma. Doutora, tá bem, a AIDS tem tratamento hoje, nós sabemos, passou aquela época que o hospital ficou cheio de aidético, né? Era até um impedimento. O Brasil foi pioneiro, né? Isso a gente tem que lembrar do senador Serra, porque foi ele, quando ministro, que implementou realmente o programa, gastando bastante dinheiro, porque o remédio custava caro e hoje ainda custa, mas foi um programa que foi adotado no mundo inteiro, porque foi a maneira de você tirar os aidéticos dentro do hospital. Eu me lembro aqui no hospital de base, no hospital de clínicas em São Paulo, também foi assim uma coisa terrível, porque tinha só aidético, não é verdade? Morrendo, isso que é o pior. Né? E é lógico, o tratamento melhorou isso, mas o tratamento, primeiro, é fácil. Segundo, ele é 100% positivo, ele dá resultado em todos os pacientes, ou a gente tem problemas? Dr. Braille, o tratamento da AIDS, atualmente, está havendo uma tentativa do Ministério de descentralização do tratamento. Eu vejo isso com uma certa restrição. Por quê? Porque as pessoas precisam entender como os medicamentos funcionam, quais são as interações medicamentosas, quais os malefícios que o medicamento pode trazer e, principalmente, o que ocorre com outros medicamentos que as pessoas precisam tomar. Hoje em dia, como as pessoas que têm AIDS vivem muito por causa do tratamento, elas têm comorbidades. Elas vão ficando diabéticas, elas têm dislipidemia, elas têm doenças cardíacas, então elas têm hipertensão arterial, elas começam a tomar medicamentos que vão se chocar com os remédios que nós estamos usando para o tratamento do HIV. Já temos o coquetel único, com uma pílula só, com os 3 medicamentos juntos, que a pessoa toma um comprimido ao dia, como nós temos também os coquetéis que são de alta potência e são ajudados com o teste de genotipagem, fenotipagem do vírus, em que faz com que o paciente tenha um tratamento não empírico, um tratamento baseado na resistência do vírus, que é importante. Individualizado seria. Individualizado. Por quê? Porque o que é de fundamental importância é que a partir do momento que o paciente começa a tomar o medicamento, que ele tome o medicamento. É a aderência ao tratamento. Se ele toma 5 dias na semana, não toma sábado e domingo porque ele quer tomar um chopinho e uma cervejinha, complicou tudo. Porque o vírus não sai, o vírus não tem fim de semana. O vírus ele se multiplica se ele não tem a ação do medicamento antiviral. Então, ele vai adquirindo resistência aos medicamentos e esse é o nosso maior problema atualmente. São os vírus resistentes. Das doenças concomitantes, mas a própria medicação, o próprio coquetel da AIDS, ele produz algumas alterações, né, no organismo. Ou não tem ação colateral nenhuma, só ele remédio. Não, existem os efeitos colaterais, mas nós tínhamos uns tratamentos piores antigamente. Hoje em dia as drogas estão melhores, né? Elas foram se adaptando, foram se modificando. A gente tinha muita lipodistrofia, né? Isso. Então, ou o paciente tinha aquele rosto emagrecido, com os ossos evidentes, que deixavam um estigma, né? Ou os pacientes engordavam muito e ficavam muito obesos. Com gorduras localizadas típicas. Então, ficava assim estranho. Hoje em dia isso tem melhorado. E também o governo, ele disponibiliza a cirurgia plástica para correção desses problemas. Mas né? eu conheço vários aidéticos e tal que fizeram mais que uma cirurgia plástica. Sem dúvida. Hoje está muito mais fácil isso e está disponível no hospital de base, né? Tanto para o rosto, né? O implante de pescoço, né? Pescoço, como também para abdômen, para braço. Sim. Doutora Deusinha, nós vamos para um pequeno intervalo. Eu gostaria de deixar aqui no ar 2 questões. Quando você fala que o governo está tentando descentralizar, eu gostaria que você explicasse isso melhor no segundo bloco, que é essa descentralização.
E o outro é também falar para a população, qual é essa população de risco? Quem é que está assistindo esse programa que deve procurar o médico e dizer, olha, eu quero fazer um exame de AIDS? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos rapidamente. Eu vou deixar uma outra pergunta, com sua permissão. Eu gostaria de saber a opinião da doutora a respeito dos antibióticos. Como é que nós estamos nessa fase com os antibióticos? Se foi uma fase excelente, mas vamos ver o que está acontecendo agora. A professora tem um conhecimento profundo nisso aí. Essa é uma questão extremamente importante e atual. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto faz parte da história da cidade. A sua programação é transmitida pelo canal 7 da NET. Nossos programas são vistos e discutidos em todos os campos da sociedade. Aqui falamos de Rio Preto. E quais os motivos para anunciar? Valores muito abaixo do mercado convencional. São mais de 200 mil espectadores entre as classes A, B e C. Público formador de opinião com alto poder aquisitivo. Programação exibida 24 horas pela internet através do nosso site. A televisão ocupa espaços, define hábitos, divulga fatos e forma opinião pública. Seja nosso parceiro. Fale conosco através dos telefones ou nos envie um e-mail. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui da professora Delzi. E no bloco anterior nós deixamos, o professor Braille deixou uma pergunta a respeito dos antibióticos e também a respeito, ela comentou da descentralização do tratamento da AIDS, que ela está preocupada, eu gostaria que ela esclarecesse mais um pouco. E depois, em seguida, ela falasse para os telespectadores qual é a população de risco, quem deve fazer exame para a AIDS. Poderia começar com essa pergunta, professora Deus? Sim, na verdade não existe uma população de risco. Eu acho que as pessoas devem testar-se, né? Principalmente as pessoas, eu acho que têm vida sexual ativa, elas devem fazer o exame, né? As gestantes é obrigatório. Gestantes, quando é um momento, é uma oportunidade da vida delas de fazer o exame. E as pessoas que procuram o centro de saúde, não se pode perder essa oportunidade. Ela às vezes vai por uma hipertensão, diabetes, ela pode fazer o teste, né? O programa do Ministério chama-se Fique Sabendo, né? Que são os 4 testes, né? O HIV, a sífilis, a hepatite B e a hepatite C. Então, são 4 exames que podem ser feitos a qualquer momento. E podem salvar uma pessoa da morte ou de grande sofrimento, né, doutora? Com certeza, né? Evitando as complicações, a cirrose, o tumor, né, de fígado. Não existe nenhuma limitação para quem chega no posto de saúde e pede para ser testado para esse exame. Não existe. A própria enfermeira pode fazer o pedido e testar. E aí, então, só depois passar ao médico se tiver algum problema. O exame é muito rápido, né? O exame é fácil. Em Rio Preto nós temos o centro de testagem, que a pessoa pode ir com hora marcada, se ela não quer perder tempo, ou ir sem hora marcada e aguardar o atendimento. Mas a questão da descentralização, não só, como existe essa facilidade do diagnóstico, o governo também quer que o tratamento do HIV seja feito nas unidades básicas de saúde. Só que eu acho que o clínico que está lá, ele não tem informação para esse tipo de tratamento, que é um tratamento com medicamentos complicados, é a mesma coisa que a hepatite. De repente você solta aí os medicamentos com interação medicamentosa para qualquer pessoa dar o medicamento. Eu acho que ainda não é o momento. Acho que precisa ter uma formação, capacitação maior para que os clínicos possam assumir esse tipo de atenção. Aí vem uma pergunta que não quer calar. O médico
dos mais médicos, os bolivianos, será que estão preparados para poder lidar com esse tipo de medicamento? Tanto seja um medicamento para AIDS, um medicamento para hepatite, será que estão preparados? Eu não posso afirmar isso. Nem sim, nem não, mas... O problema é assim, Rio Preto é uma cidade privilegiada em relação à saúde, porque nós temos ambulatório especializado em tratamento de hepatite, nós temos ambulatório especializado em tratamento de HIV, quer dizer, existem pessoas que estão lá trabalhando, que são especialistas no assunto e que vão fazer o melhor. Vão tem de cardiologia, tem de todas as especialidades. Tem todas as especialidades. Então, Rio Preto é realmente a parte. Agora, em relação ao resto do Brasil, talvez a questão da unidade básica de saúde seja uma solução, né? Então, eu entendo que é uma medida que não deve ser adotada em todos os lugares. Talvez seja adotada em locais onde não exista outra possibilidade. Então, doutora, geralmente quando a gente diz isso, fala, não, nos grotões do Brasil, etc. Saibam que em São Paulo, na cidade de São Paulo, é um dos piores lugares em que há uma muito grande desassistência médica. Essa é a grande verdade. Em São Paulo, cidade de São Paulo, existem muitos bairros, e principalmente nas favelas, etc., que talvez seja pior do que você morar no Nordeste ou num outro lugar com menos recursos, mas que tenha um sistema de saúde razoável. Esse pessoal, em grandes cidades, eles não têm nem a oportunidade de chegar num posto de saúde, numa unidade básica de saúde. Eu acho que esse é um grave problema e o governo está querendo fazer as coisas pela facilitação. É mais fácil. Tá bom, é mais fácil, mas não funciona. Infelizmente, especialista não se forma em um dia. Quanto tempo a senhora acha que deve se investir num jovem já formado, já com residência em clínica médica de 2 anos, para que ele se torne um infectologista com conhecimentos? Já com clínica médica, mais 2 anos. Agora, sem clínica médica, são 3 anos. Pelo menos 1 ano de clínica médica e mais 2 anos de especialidade. Nós temos até 3 anos de especialidade. Porque a infectologia tem muitas áreas de atuação. Muitas áreas. Não só a AIDS, mas também outras doenças tropicais, né, as hepatites, as doenças biogênicas, as infecções imunossuprimidas, as infecções malária, hospitalares, né? Então, entrando na outra pergunta com relação aos antibióticos, felizmente agora, né, a população precisa de receita para usar antibiótico. Ainda de vez em quando dá uma escapada, né? Tá. Algum farmacêutico acaba vendendo antibiótico sem receita. Isso foi uma medida excelente, porque o que acontece Atrasada. Atrasada, muito atrasada. O Brasil anda sempre atrasado nessas medidas, né? O que acontece com o uso indiscriminado e errado do medicamento? É a resistência das bactérias. Então, nós estamos criando monstrinhos, né? As bactérias vão ficando resistentes aos antibióticos e aí nós não temos mais como tratá-las, porque definitivamente novos antibióticos não estão surgindo. Nós não estamos vendo investimento de pesquisa em novos antibióticos. Nós estamos ficando com um arsenal extremamente exíguo para tratar as infecções mais graves. E existe uma pressão. Quanto mais antibiótico se usa, mais bactéria resistente ao antibiótico a gente tem. Por isso que existem as comissões de controle de infecção nos hospitais para tentar inibir isso. Mesmo assim, é um trabalho árduo e ingrato, porque nem sempre eles têm o sucesso que eles querem, né, com a restrição ao uso dos antibióticos. Eu vou falar uma coisa aqui, acho que para fixar para o telespectador, é um dado interessante. Nós somos mortais, né? As plantas são mortais também, as plantas maiores, né? As bactérias não morrem, elas são eternas, né, doutora? Sim. Porque elas se dividem por cissiparidade, que chama uma bactéria vira 2 viram 4, e ela não morre nunca. Então, uma cultura de bactéria é uma coisa viva eternamente. Se a gente vive querendo o soro da juventude, o soro da eternidade, a bactéria já conseguiu faz tempo. E nem o antibiótico consegue acabar com ela. Na realidade, houve um grande período em que o antibiótico mudou a medicina, mas atualmente está difícil.
E para o antibiótico atuar, a bactéria tem que estar se multiplicando, senão ele não consegue atuar. Então, é paradoxal, mas a bactéria tem que estar viva e se reproduzindo para que o antibiótico possa fazer o seu efeito. O antibiótico entra no metabolismo da bactéria. Se ela estiver quiescente, quieta lá, o antibiótico não funciona. Bem, por favor, professor Braille. Não, eu falaria da tuberculose, né, que foi eu acho que a sífilis e tuberculose. É importante votar no tema da tuberculose, mas eu gostaria, nós vamos para um pequeno intervalo e só deixar uma informação aqui, quando a doutora Deusi fala em resistência a antibiótico, nós temos que saber qual é a bactéria, quanto tempo vai tomar de remédio, qual é a dose, e essa informação quem tem é o médico. Só para vocês terem uma ideia, no nosso grupo, as infecções, nós chamamos eles para tratar. Não é fácil e cada dia que passa nós estamos com infecções mais graves, mas nós vamos voltar nesse tema no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Pode entrar. Deixa eu anunciar o... Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto faz parte da história da cidade. A sua programação é transmitida pelo canal 7 da NET. Nossos programas são vistos e discutidos em todos os campos da sociedade. Aqui falamos de Rio Preto. E quais os motivos para anunciar? Valores muito abaixo do mercado convencional. São mais de 200 mil espectadores entre as classes A, B e C. Público formador de opinião com alto poder aquisitivo. Programação exibida 24 horas pela internet através do nosso site. A televisão ocupa espaços, define hábitos, divulga fatos e forma opinião pública. Seja nosso parceiro. Fale conosco através dos telefones ou nos envie um e-mail. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, tendo hoje a companhia aqui na bancada da doutora Deusi. E antes de passar a palavra para a professora Deusi, o professor Braille gostaria de fazer um comentário. Eu queria chamar a atenção do telespectador que o sinal da TV Rio Preto é um sinal excelente. Você pode sintonizar pelo canal 7 da NET ou também em computador, smartphone, você pode acessar pelo endereço tvriopreto.tv. Também, vocês vão ler aí na tela, vocês podem fazer perguntas e sugerir pauta para nós aqui na TV. A gente terá todo o prazer de responder. Eu tive agora, o pessoal está me chateando aqui porque eu cortei o cabelo agora há pouco, mas lá no salão todo mundo tinha assistido o nosso programa, viu? Então, isso é bom para que o telespectador saiba que a nossa audiência está aumentando. O canal, a TV Rio Preto é um canal que vai pelo cabo, mas também ele está aberto dentro de computadores, smartphones, aonde você estiver. Você pode estar em Londres, você vai poder sintonizar o canal de Rio Preto, aonde você estiver, desde que você tenha um computador ou um smartphone. Então, prestigie a gente, fale para o seu vizinho. E agradecer também o prestígio que nós temos aqui da Unimed, do HB Saúde e da UNORP. Então, agradecer os nossos patrocinadores que permitem que nós possamos continuar com esse programa e com o seu apoio. Então, doutora Deusi, agora a senhora está com a palavra. Doutora Deusi, nós comentamos muito em resistência a antibióticos, vocês explicaram, professor Braille, também falando, mas todos os dias nós vemos na grande imprensa o comentário que determinado hospital fechou por causa de bactérias resistentes, KPCs. Explica, por favor, qual é essa implicação dessa resistência
bacteriana nos grandes hospitais. E quanto representa de dinheiro isso aí? Porque o telespectador entende bem a questão de quanto custa economicamente. É um desastre dentro do hospital ou não, doutor? Sim, sem dúvida. Uma infecção dessa leva um aumento do tempo de internação e um aumento do custo. Muitas vezes mais do que o que deveria ser normalmente. Infelizmente, como existem algumas infecções que são tratadas inadequadamente, a dose incorreta, o tempo incorreto, vão se criando essas bactérias que não são mais sensíveis aos antibióticos. E o que ocorre normalmente com os pacientes que têm esse tipo de bactéria, dependendo do local da infecção, é uma infecção que pode ser fatal, né? O paciente pode evoluir para o óbito. A gente tem tido endocardite em válvula normal, isso nunca se viu. De repente o indivíduo endocardite é o seguinte, a bactéria que vive, por exemplo, na pele da gente, ela não faz nada. Se ela sair da pele e for lá na válvula do coração, a situação se torna realmente extremamente crítica, né, doutor Deusi? E nós temos, então, um grande problema com isso, porque se tenta tratar com antibiótico, geralmente fica difícil o tratamento com antibiótico, fica caro, né? E no fim tem que operar, tem que trocar a válvula. Olha, e tem acontecido em válvulas normais, mesmo indivíduos normais, não indivíduos que tomam droga, etc., que nesses é quase certo que eles vão ter uma endocardite, que é um problema sério, né? Sem dúvida. Essa bactéria que o senhor comentou da pele, que é o Staphylococcus, né, é uma bactéria que ela não acaba. Essa é uma das que tem o elixir da juventude, aí, da longa vida, né? Ela nunca acaba, ela é controlada, mas ela nunca morre. Então, é complicado, porque primeiro nós temos que saber que os antibióticos têm uma cinética, eles têm uma dinâmica, né, de metabolização, de absorção, né, de distribuição nos tecidos do organismo. Então, como o senhor comentou, a válvula é um local difícil do antibiótico chegar. Né? Então, uma endocardite é uma infecção grave e difícil de tratar. Senhora né? Deusi, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a sua participação e que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor. Bom, eu gostaria de dizer... Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui, né, e de poder falar sobre a minha especialidade e dizer para as pessoas que elas devem buscar os diagnósticos e principalmente a prevenção. Né? Nós temos muitas doenças que podem ser prevenidas, né, por imunização, por exemplo, por vacinas, né, e também, no caso das doenças sexualmente transmissíveis, pelo uso do preservativo. Então, é muito importante que as pessoas previnam também as infecções e tratem corretamente. Imagina essa mensagem de pessoas extremamente importante. Vamos lembrar aqui que todo mundo tem que aproveitar a vida com responsabilidade, sem excesso. Lembrar de Gilberto Gil, que ele dizia que novo tempo sempre se inaugura em cada instante que você viver. Vamos viver em paz e com saúde. Professor Braille. Eu agradeço a presença da professora, esclarecimentos realmente muito importantes para a população, e dizer que nessa época difícil que o Brasil está passando, todos nós temos uma grande responsabilidade. Nada resiste ao trabalho, as palavras do meu mestre, professor Zerbini, vamos trabalhar, que tudo vai se acomodar desde que a gente realmente torne o país produtivo e um país que seja capaz de se autodeterminar. Uma boa semana para todos. Paz e saúde.